E uma pessoa que está estudando a repercussão kármica dos próprios pensamentos pergunta como fazer para nós cancelarmos um mau pensamento sobre alguém. Então aqui está um pensamento de Annie Besant e que é muito útil neste sentido. O pensamento diz: se na nossa mente penetra um mau pensamento a respeito de uma pessoa, deve ser logo substituído por um pensamento de alguma virtude que esta pessoa possua, ou de alguma boa ação que ela haja praticado. Então, se você pensou mal de alguém, aquilo não pode ser cancelado, porque o que você pensa fica gravado. Agora, se você tem consciência de que foi um mau pensamento, então, para não sobrecarregar a pessoa com este pensamento, porque isto pode ficar fazendo pressão lá sobre ela, conforme a forma, pensamento que você emitiu. Isto pode estar lá atuando. Então, se isto já aconteceu, você cria uma forma de pensamento sobre uma virtude daquela pessoa, porque aí vai neutralizar o que o primeiro pensamento fez. Pense em alguma coisa boa que ela possa ter feito, em alguma boa ação que ela possa ter praticado. Tem sempre uma forma de nós equilibrarmos as coisas. E pergunta uma pessoa: por que não recebemos mais ajuda do alto, havendo tantas necessidades? Nós recebemos muita ajuda do alto. O que seria de nós se não recebêssemos? É que a gente nem sempre percebe e não sabe avaliar a ajuda que está recebendo. Principalmente para se manter vivo. Só isto precisa muita ajuda. Agora, ajuda nesses domínios práticos da vida, nas coisas práticas, isto não pode ser dado muito abertamente e nós nem sempre podemos ser ajudados nas coisas práticas, nos problemas materiais e tudo isto, porque certos valores que nós temos, certos conceitos que nós temos, são completamente contrários e opostos à ética superior. Por exemplo, o fato de na superfície da Terra você comprar uma coisa por dinheiro, isto é o oposto de como você deve obter as coisas. Então isto é uma infração de uma lei da galáxia. Então, numa civilização ou num tipo de vida onde se estabelece o pagamento das coisas, coisas compradas, coisas vendidas, coisas comerciadas, isto é completamente oposto à lei da manifestação, à lei da doação, à lei do amor, completamente oposto. Então, a ajuda que nós recebemos neste campo prático deve ser limitada, porque o nosso campo prático é uma coisa permanentemente fora da lei. E parece que a gente recebe até ajuda bastante, partindo do princípio que esta vida prática é uma vida toda condicionada por assuntos econômicos e financeiros e que não tem realmente uma validade real. E esta situação das coisas serem baseadas em economia, finanças e tudo isto, está impedindo que muitas coisas já estivessem resolvidas no campo prático. Por exemplo, a energia do Sol, que é concentrada nas correntes oceânicas, esta energia do Sol que as correntes oceânicas contêm, poderia formar usinas térmicas nos mares. E estas usinas
produziriam combustível limpo e não poluente. Então nós temos esse combustível poluente porque custaria muito caro construir estas usinas, obter combustível de outra forma, de outra maneira. Porque o que predomina não é o respeito ao planeta. O que predomina não é o equilíbrio planetário e o equilíbrio da vida. O que predomina é o fato econômico-financeiro. Se é muito caro, então não se faz. E o livro Herques, falando a este respeito, falando da nossa situação com respeito à realidade do planeta e com respeito a essa situação econômica financeira que é completamente criada pela mente do homem, o livro Herques diz que estas usinas que deveriam ser construídas, que poderiam ser construídas, que isto favoreceria a elevação de correntes quentes marítimas que viriam fertilizar a superfície do oceano, que está completamente morta, está praticamente morta com a poluição. Então isto é muito interessante, porque nós sempre pensamos, mas como se vai recuperar este planeta? Este planeta pode ser recuperado com processos que não são usados ou que não são nem conhecidos da maioria, por causa da situação econômica financeira, porque este jogo econômico-financeiro é o que predomina. Agora, pode chegar um momento em que o dinheiro perca completamente o valor e que as pessoas percebam que, mesmo tendo dinheiro, não vão conseguir aquilo que precisam, aquilo que necessitam. Pode-se chegar a esta situação. Então aí, quem sabe se as coisas podem mudar um pouco. Então esta harmonia geral do planeta, a ecologia, tudo isto, é desprezado por causa da exploração econômica e por causa desta realidade econômica. Dentro de certas leis, o que vem do trabalho do homem aqui na Terra, isto pode ser trocado, pode ser vendido até um certo ponto, mas se se trata de uma coisa natural, de algo que vem da natureza, que não foi trabalho do homem, isto para ser vendido, isto para ser comerciado, isto é uma grande transgressão. Você não pode cobrar pelo ar que os outros respiram, você não pode cobrar pela água que os outros bebem, porque a água não custou o seu trabalho, a água em si. Então, este desequilíbrio todo vai fazendo com que a nossa conta kármica vá crescendo, num certo sentido. E aí, as ajudas no campo prático terão que ser aquelas indispensáveis, terão que ser aquelas possíveis dentro de certas leis. Mas vocês podem observar que indivíduos isolados têm mais ajudas no campo prático do que outros. A humanidade como um todo não pode ter tanta ajuda, porque ela é um bloco que está nesta situação, nesta ordem de comportamento. Agora, dentro desta humanidade, há um ou outro indivíduo que pode estar numa situação diferente, numa outra intenção. Se vocês observarem, vocês vão ver que as ajudas, mesmo práticas para esses indivíduos, estão sempre presentes, ou estão mais presentes do que para outros que tenham outro tipo de comportamento. Pois não. Ah, sim, porque a realidade planetária, essa contaminação planetária, assim como o homem pode piorá-la, o homem pode agravá-la, outras forças e outros sistemas de transmutação
outras técnicas, digamos assim, extraterrestres, podem resolver estas coisas. Então, o buraco de ozônio é algo que o homem não poderá resolver. Ele está colaborando para que isto aconteça, mas ele não tem meios para resolver isto. Mas pode haver outras tecnologias mais adiantadas do que a tecnologia terrestre que possa resolver isto. O que não pode acontecer diante de certas leis é isto ser resolvido antes do homem tomar consciência de certas coisas, ou antes do homem pagar o seu tributo por estas coisas. Mas depois de formado um certo equilíbrio entre débito e pagamento no campo kármico da humanidade, aquilo que o homem não puder reconstruir, ou que a Terra não puder reconstruir, isto pode ser reconstruído por outras tecnologias e por outras influências. Mas isto não são coisas que se possa decidir na Terra e entre os seres que produziram esta situação. Isto são assuntos, isso são problemas, são coisas que são entregues a conselhos, que são entregues a núcleos superiores de consciência, e eles é que vão ver, dentro do equilíbrio geral, do equilíbrio total, universal, o que isto representa e como lidar com isto. As áreas extraterrestres de consciência, e esses irmãos maiores nossos, tudo isto vive sob a lei da evolução, mas em aspectos superiores desta lei. Não é como aqui. Aqui nós evoluímos em detrimento de outros seres. Aqui nós evoluímos em detrimento até de seres indefesos, como muitas vacinas, muitos medicamentos, muitas experiências científicas, muitas descobertas científicas são conseguidas à custa do assassínio do reino animal, são conseguidas à custa da destruição do reino mineral, não é assim? E muito bem-estar humano é conseguido à custa do mal-estar de outros seres humanos, desta mesma humanidade. Então, este é um conceito terrestre de equilíbrio. É um conceito muito próprio desta Terra e desta humanidade de evolução e de progresso. Mas a lei da evolução superior não tem nada a ver com isto. São outras situações, outras leis, outra postura e outra consciência. Por exemplo, na lei de evolução superior, tudo que o cosmos contém é de todos os seres. No cosmos não há donos das coisas. No cosmos não há vendas, não há aluguel, não há empréstimo, não há pagamento. Então, isto tudo são outro plano de consciência. E isto é muito importante, por exemplo, no setor da cura. Muito importante no setor da cura, onde na Terra muito se transgride, que é no cuidado com as enfermidades, no trato das enfermidades, porque toda esta parte da cura, dos tratamentos, isto tudo se tornou uma indústria, se tornou um comércio para muitas pessoas. Então isto é algo que na Terra teria que ser mais evoluído no sentido superior, para que a humanidade não fosse tão doente. Então, num regime destes, onde a cura é comprada, onde a medicina é paga, a medicina é uma profissão remunerada, como pode ser sadia esta humanidade? Essa humanidade vai ser doente enquanto isto tudo estiver aí. Então, nós temos que ter estas coisas presentes e vermos, primeiro, a nossa posição diante disto.
E depois, vendo a própria posição, precisa examinar mais profundamente o que fazer, como viver, como ser, para ou não contribuir tanto para isto, ou não reforçar isto, ou para poder produzir até um efeito contrário aí dentro. Sabendo que não é aquilo que nós estamos fazendo e promovendo que vai resolver, mas isto é um dado que as forças cósmicas recebem e, conforme a força destes dados, conforme a força destas conscientizações, isto pode, diante das forças cósmicas, atrair um outro tipo de solução. Então, quem tem consciência neste campo não deveria cercear a própria consciência, mas devia permitir que a própria consciência vá desenvolvendo, não temer isto, não ter medo disto, porque isto pode ter o seu peso, isto pode influir de alguma maneira em uma mudança mais ou menos longínqua de toda esta situação. Se nós já temos uma certa consciência destas coisas, o uso que nós fazemos das coisas materiais, por exemplo, é de maior responsabilidade. Se você já está consciente de certas coisas, o uso que você faz das coisas tem outro peso. Então, se uma pessoa não é consciente de nada disto, o usufruto dela, de tudo que está aí, tem um peso. Mas se você já é consciente, você usar as coisas como normalmente as pessoas usam, com um desrespeito pelo próprio valor das coisas, isto é mais grave. Se você já tem consciência. Então, a gente ter consciência sobre certas coisas, isso nos dá mais responsabilidade do que aquela pessoa que não sabe, ou do que aquela pessoa que não conhece estas coisas. E uma pessoa está perguntando o que é a inteligência. Porque ela vê muitas pessoas inteligentes e que não são boas, não são positivas. Então, o que é isto, não? Bem, nós temos a mente, temos a alma, temos outros núcleos mais profundos do que a alma. Quando a mente é vivificada pelo fogo da alma, se a alma começa a emitir este fogo para a mente, então a mente adquire uma certa força, que é chamada de força-consciência. É isto que nós chamamos de inteligência. Então a inteligência não é nem a mente e nem a alma. A alma do indivíduo é evoluída ou não. Isto que é importante. E a mente do indivíduo é mais ou menos lúcida, mais ou menos sadia, mais ou menos evoluída. Então tem alma e mente. A inteligência surge como esta força que a mente tem, porque recebeu o fogo da alma. E esta inteligência, ela em si, não é boa nem ruim. A alma é que é evoluída. A mente é que é mais ou menos avançada. A inteligência é uma força que surge aí, quando a mente é aquecida pela alma, e a inteligência vai na direção que ela quiser. Ser inteligente, nesse sentido, é ter esta força na mente, mas esta força pode ir para qualquer rumo. A inteligência positiva, a inteligência que todos nós buscamos usar corretamente, é aquela que compreende e que capta o que a alma e a mente estão emitindo. Isto que é inteligência positiva. Porque se ela não capta isto,
ela vai agir por conta própria em outras direções. Então, esta inteligência pode parar em qualquer lugar e pode manifestar diferentes coisas. E nós temos ainda o cérebro, temos a mente concreta que é uma parte bem mais densa da mente. Esta mente concreta, por ser mais densa, ela pode criar barreiras contra estas coisas que a mente superior está enviando. E a inteligência deve fazer esta distinção. O que é que vem da mente superior, ou o que é que vem da alma, e o que vem da mente concreta, e o que vem desta parte mais material da mente. Aí, se não houver inteligência treinada, o indivíduo não distingue isto. O indivíduo fica nesta oscilação e provavelmente sem inteligência desenvolvida, pendendo para a mente concreta, para as reações mais concretas. Enfim, esta inteligência que nós todos temos quando a mente começa a funcionar, começa a agir, esta inteligência está num bom caminho quando ela está procurando saber as coisas. Toda a inteligência que diz, eu sei isto, eu aqui não tenho mais nada que aprender. Cuidado com esta inteligência. Esta inteligência não está no bom caminho. A inteligência está no bom caminho quando você acha que sabe muito pouco ou nada das coisas. Isto é a pessoa inteligente. Porque aí a inteligência não vai formar uma barreira para você realmente ficar sabendo das coisas diretamente, que é da alma, que é dos planos mais profundos. Então, nesta etapa da nossa evolução, inteligência não é mais do que isto. E hoje, o nosso conhecimento, o conhecimento normal das pessoas, é regido pelo grau desta inteligência, porque ainda não tem um contato direto com a alma, não tem uma mente pura, clara. Então, a maioria está entregue à inteligência. Vocês não sabem que quando vocês vão fazer um exame técnico, medem o seu QI? Então, para você ver que nível que nós estamos. Então, é como se a inteligência fosse o principal. Quando aqui pode ir para qualquer rumo. Você pode ter um QI superior e ir fabricar a bomba atômica. Então, isto é um engano que nós temos que ter muito presente. Agora, o conhecimento verdadeiramente não tem nada a ver com a inteligência. A inteligência vai reconhecê-lo ou não, a inteligência vai usá-lo ou não, mas o conhecimento não vem da inteligência. Conhecimento é outra coisa. E o conhecimento pode estar presente numa alma, pode estar presente num ser que nem tenha uma inteligência muito vivificada, que nem tenha uma inteligência posta em movimento de uma forma tão rítmica quanto um outro que não tem tanto conhecimento. Então, precisa não fazer confusão entre estas coisas. Por exemplo, uma pessoa inteligente tem um bom manejo do tempo. Ela sabe lidar com o tempo. Ela sabe usar o tempo. Ela compreende o que é passado na vida dela, o que ela deve soltar. Ela compreende o presente, o momento presente. Ela sabe que certas coisas são do futuro. Tudo isso a inteligência vai apresentando. A inteligência sabe estas coisas, não? E nos transmite. Conhecimento é outra coisa. Conhecimento não está diante do tempo, assim como a inteligência está. Conhecimento nos mostra presente, passado, futuro, tudo como um tempo só. Isto é conhecimento. A inteligência não pode fazer isto. A inteligência pode achar que existe um tempo só, mas ela, como inteligência, não pode experimentar isto, não pode viver isto. Isto precisa um outro
estado de ser. Então, se nós não endeusarmos esta inteligência, se nós não entronizarmos esta inteligência, pode ser que a gente perceba melhor as coisas. Não se está negando a inteligência, mas é preciso cuidado, porque a inteligência, no fundo, não sabe nada. A inteligência não tem conteúdo nenhum. O conteúdo vem de outros níveis, de outros contatos, que não são a inteligência. São núcleos de consciência, e não esse mecanismo que a nossa mente pode desenvolver. Não se pode dizer que um sábio seja inteligente. Não se pode dizer que um espírito seja inteligente. Inteligência é uma coisa que se aplica para seres mentais, para seres que funcionam no plano mental e não em planos superiores. Em planos superiores não existe inteligência e nem falta de inteligência. Em planos superiores isso está resolvido de outro modo, de outra forma. Há pessoas que ficam diante de certas informações muito perplexas. E elas diziam: eu não entendo isto, eu não compreendo isto, eu não consigo acompanhar isto intelectualmente, inteligentemente. Isto não é necessário. Isto pode acontecer se o indivíduo já tem uma inteligência treinada para isto. Mas isto, o indivíduo pode estar diante destas coisas e pode estar introduzido nestas coisas de outras formas. Não por ser inteligente ou por não ser inteligente. Ele pode estar introduzido aí de outras formas, não só compreendendo pela inteligência. Então quer dizer que não tem uma relação de desenvolvimento entre a inteligência e as virtudes? Não tem nenhuma ligação entre inteligência e virtudes. Claro que se o indivíduo usa a inteligência corretamente e a inteligência dele se desenvolve corretamente, é claro que este indivíduo, sendo inteligente, ele vai querer desenvolver as virtudes. Mas ele pode desenvolver as virtudes sem ter esta grande inteligência. Isto são coisas que não estão comprometidas uma com a outra. Ele pode, através da inteligência, achar que ele é pouco virtuoso. Porque um ser inteligente não vai se achar virtuoso. Que inteligência é esta? Então, quanto mais inteligente ele for, mais ele vai perceber e saber que ele precisa desenvolver mais todas essas virtudes, todas essas qualidades. Senão, que inteligência é? Muito limitada. Sim. Pois é. O discernimento é você saber estar diante de todas as coisas, vendo o que é mais real naquele momento. Então você vai escolher entre duas coisas. O seu discernimento vai lhe dizer qual é o caminho a seguir. Pelo discernimento, você não escolhe como quem não tem discernimento. Você, com discernimento, não vai escolher, por exemplo, só o que é melhor para você. Com discernimento, você não escolher o que é melhor para você, você vai ver se com isso você não está prejudicando o outro. Isto é discernimento. É diferente de escolha, de livre-arbítrio. Porque quem não tem discernimento, escolhe para si, escolhe o que precisa. Agora, quem tem discernimento e precisa de algo, ele vai escolher vendo que efeito aquilo vai produzir no outro, em outros. Isto é discernimento. É um pouco diferente. É uma escolha influenciada, mais elevada, é uma escolha já bem mais trabalhada pelas qualidades da alma, pelas qualidades do eu interno. Então, esta escolha humana normal, este livre-arbítrio normal, é uma escolha mental. O discernimento não é só mental. Já está aí a vontade da alma, já está aí o amor da alma e a compreensão da alma pelas coisas. O discernimento não é a escolha comum, a escolha normal. Tanto assim que com o discernimento
você vai fazer as suas escolhas, você vai discernir mais em função do outro, dos grupos, do mundo, do planeta, do universo, dependendo do seu nível de consciência. E não tendo como base só a sua pessoa ou você como indivíduo. Então, quando nós começamos a entrar neste campo de discernirmos, de escolhermos mais pelos outros, mais pelo que é necessário no grupo, no mundo, isto quer dizer que o discernimento está evoluindo, que o discernimento está surgindo. Você não pode passar para uma guiança interna clara e precisa antes de desenvolver o discernimento. Então, entre esta escolha normal do livre-arbítrio das pessoas mentais e a guiança interna, aquela luz interna infalível que guia e que nós seguimos, entre uma situação e outra está o discernimento, está o desenvolvimento do discernimento. Nós temos que desenvolver o discernimento, temos que ir aplicando o discernimento para que esta guiança interna possa finalmente surgir e nos guiar. Porque se nós não somos preparados pelo discernimento, se nós não somos educados, se nós não evoluímos discernindo, nos doando, nos entregando, com tudo que o discernimento manda, se você não passa por esta escola do discernimento, não tem como ser guiado pela alma. Não tem como ser guiado pela luz. Porque senão, se você ainda não tem discernimento, se você ainda não foi formado nesta escola de doação, como que você vai obedecer à luz? A luz vai trazer para você o que menos a sua mente espera. A luz vai te mostrar o que a sua mente nunca pensou. E se você não passou pela escola do discernimento, você nunca vai aceitar o que a luz te mostrar. Você não está preparado para receber a luz. Então é uma escola na qual a gente entra. Aqui uma pessoa está perguntando a respeito dos nomes. Os nomes que nos deram, ou os nomes que a gente já traz internamente, que ninguém nos deu, e que são outra coisa, não? Existe uma ciência dos nomes. O nome não é uma coisa que lhe dão assim, que você usa e nada mais. Existe uma ciência dos nomes e através de um nome se pode compreender muita coisa. E nós teríamos que nos dispor a compreender isto. Nós teríamos que compreender esta ciência, teríamos que nos abrir para estarmos diante de um nome não como estamos normalmente, mas nos abrir para, através daquele nome, chegarmos, por exemplo, num conhecimento maior da pessoa que usa aquele nome. Um nome diz muito. Então, um nome tem até um ritmo. E se você entra no ritmo daquele nome, você chega mais próximo da realidade da pessoa, porque a realidade da pessoa tem ligação com aquele nome. Então, isto é um estudo que um dia a humanidade vai fazer e que aí vai ter mais condições de cumprir o plano evolutivo, de desenvolver coisas do plano evolutivo. Um nome de uma hierarquia, um nome de uma cidade, um nome de uma nação, um nome de um indivíduo, isto revela a parte interna destas coisas. No nome está marcada a parte interna destas coisas. Os nomes como som no mundo interior, no mundo interno, são uma vibração, mas os nomes escritos aqui, eles têm uma representação gráfica e através dessa representação gráfica nós podemos chegar no conteúdo do nome. Então, eu tomei, por exemplo, o nome João. Então, o nome João, escrito na sua representação gráfica,
corresponde a alguém que se chama João. Ninguém chama João gratuitamente. Aquilo corresponde a algo que ele leva em si. Parece que é casualmente que nos puseram os nomes, mas não é. Tem uma força guiando isto. Tem algo mais forte do que esta coisa superficial, dizer que nos deram um nome. Mas acima disto está um outro movimento. Acima disto está algo agindo para que nós tenhamos um nome que de alguma maneira nos corresponde e que deve fazer um certo trabalho sobre nós ou nos ajudar no desenvolvimento do nosso destino. Veja, por exemplo, João são 4 letras. Se você vai ver cada uma destas letras, o que estas 4 letras te dizem, como apresentação gráfica, como ritmo, como movimento, como coisa visual, como vibração, você vai ver que estas 4 letras, cada uma por si, dizem uma coisa. E juntas formam um nome que é um concentrado disto, que é uma síntese disto. Se nós vemos no glossário a letra J, que é o primeiro fonema deste nome João. Então você vê ali, com a ajuda do glossário, que este J denota um movimento sutil, uma rapidez, uma presteza. Você olhando para o J, você vê isto, você sente isto. Então o texto do glossário chama atenção para certas coisas que depois você começa a perceber na letra. Então quando diz ali que o J denota movimento sutil, presteza e receptividade, receptividade porque tem aquela forma de concha assim, não? Ele está receptivo para receber alguma coisa que vem do alto. E presteza, porque ele é rápido, num traço só, ele fez aquele movimento. São coisas que a gente aprende a ver, a gente aprende a notar. E aí vai percebendo o que os nomes trazem e o que os nomes representam. Diz o glossário a respeito do J que a sua forma gráfica assemelha-se a um instrumento para elevar o que deve ser resgatado. Até um anzol tem a forma de um J. Veja que quem criou o anzol e quem escreveu o J estavam ligados com esta ideia de levantar uma coisa. E esta ideia de resgatar, esta ideia de erguer, está como um arquétipo em algum plano. Então, quando se fez estes sinais, quando se fez essas letras, isto corresponde a arquétipos que estão lá em cima. Então, nós deveríamos dar um pouco mais de atenção ao nosso próprio nome, ou ao nome dos outros. Eu estou dizendo isto tudo porque aqui há 2 ou 3 dias atrás eu fiquei sabendo que davam apelidos para as pessoas. E deram um apelido completamente oposto ao sentido do nome da pessoa. Porque enquanto o nome da pessoa sugeria, estimulava a elevação da pessoa, a pessoa ser erguida no ar, o apelido afundava a pessoa no elemento oposto, na direção contrária. Então é como se o nome que lhe foi posto o erguesse e o apelido o pusesse para baixo. Então, aqueles que têm apelido, ou aqueles que usam apelido, devem se perguntar que forças os inspiraram, que forças os levaram a fazer isto com uma pessoa ou a fazer isto com si mesmo. Bem, estou falando de apelidos de um modo geral, mas pode haver um segundo nome. Mas aí já não se chama apelido. Um segundo nome pode ser uma renovação para o indivíduo, um segundo nome, não um apelido.
Porque o apelido é uma máscara que você põe no indivíduo. O apelido é uma coisa que você assume para ninguém ver como é que você chama, para ninguém ver o que você realmente é. E esta mudança de nome, isto é outra coisa. Porque nós podemos ter um nome que já fez o seu trabalho em nós, ou que eventualmente a gente já realizou o que tinha que realizar na indicação daquele nome. O que aquele nome indica já foi feito, já foi realizado. Então é facultativo, é opcional você ter outro nome. Mas ter outro nome é porque terminou o seu tempo com aquele nome que você tinha. Aquilo que aquele nome representava, o que aquele nome construiu, ajudou você a fazer, o que você já cumpriu, esgotou as possibilidades daquele nome. Então, se você vai se renovar, ou se você vai renascer, ou se você vai prosseguir numa nova etapa, ou se você vai realizar ou se vai encontrar energias, forças, circunstâncias completamente novas, voluntariamente, ou se você foi agraciado com um impulso especial, se você muda de plano de consciência, isto pode também estar coligado com uma mudança de nome. Mas aí a mudança de nome corresponde a esta nova etapa, corresponde a este novo movimento, corresponde a esta nova situação. Porque se não corresponde, se não é um nome que leve as coisas a evoluir em confronto com aquilo que havia, para que mudar de nome? Então, o nome é algo mais importante, é algo muito mais vivo, não do que nós podemos pensar à primeira vista. Quando nós temos uma tarefa a cumprir, e aquela tarefa já vem marcada, já vem designada, antes de nós encarnarmos, o nome que nós vamos ter na execução daquela tarefa é um nome que atrai a manifestação para aquela tarefa ser cumprida. O nome está ligado à manifestação, à lei da manifestação, no caso de tarefas no plano evolutivo. Então, se uma alma, se um ser vem para cumprir uma parte do plano, ele vai ter um nome, existe um nome reservado para ele que represente estas leis, que atraia esta manifestação, que reforce este trabalho que ele tem que realizar, ou que ele tem que cumprir. Já aconteceu de pessoas que tinham uma vida, enfim, uma vida correta, normal, e que chega num determinado momento, lhe é dada uma tarefa. Ela assume uma tarefa voluntariamente, uma tarefa que pode, num certo sentido, ter um certo peso para ela. Naquele momento, se com a tarefa ela tem outro nome, aquele nome tem a força extra que ela precisa para cumprir aquela tarefa. Não é o nome em si, é o que o nome representa, é a força cósmica, é o arquétipo, o valor das coisas que o nome representa. Então o nome encarna aquilo. E cada um que chama a pessoa por aquele novo nome lhe dá forças, inconscientemente sem saber, porque está pronunciando aquele nome. E cada vez que pronuncia aquele nome, está confirmando e invocando o que aquele nome representa. Então está dando força para a pessoa. Se nós adquirirmos esta consciência deste valor, nós vamos compreendendo melhor essas coisas, não mentalmente, não intelectualmente, nós vamos entrando nestas coisas. E quando você entra numa coisa, não tem nada o que perguntar, você já entrou, já viu, já percebeu, já conseguiu chegar ali. Mas para chegar neste valor, para chegar nesta coisa do nome, precisa que você esteja atento a isto, precisa que você considere isto em princípio e que você saiba respeitar o seu nome, que você saiba
pronunciar o nome de um outro, evocar esta energia que está no nome do outro, de uma forma bem consciente, de uma forma bem amorosa. Porque aí nós vamos começar a perceber aqueles que têm um nome que representam a sua tarefa. Você está, por exemplo, diante de uma hierarquia, e esta hierarquia eventualmente não vai te explicar a tarefa dela. Mas você, estando atento ao nome da hierarquia, você, através do nome da hierarquia, vai sentir a tarefa, vai sentir o que a hierarquia faz, ou vai sentir o que a hierarquia veio fazer. E o nome, nessas condições, o nome que representa uma tarefa, este nome reflete sobre os ritmos do planeta, este nome reflete na vida diária, nos movimentos da vida e ajuda que aquela tarefa seja cumprida, que aquela tarefa seja desenvolvida. Então, o nome de uma hierarquia, ele serve só para estes planos da manifestação. Hierarquia nenhuma tem nome nos planos livres, nos planos além da manifestação. É quando a hierarquia está de alguma forma coligada com estes planos onde existe a manifestação, é que a hierarquia tem nome. Então, o nome da hierarquia ajuda a manifestação, dá força para a manifestação. Mas no momento que termina a tarefa da hierarquia, esqueça o nome dela, porque aquilo não tem nome. Aquilo é um instrumento para que a tarefa possa se manifestar da forma mais perfeita possível. Veja a importância de um nome no plano espiritual. E tanto assim que quando existe um nome que represente uma tarefa, pode bem ser que aquele indivíduo, aquele ser ou aquela energia tenha diferentes nomes, um para cada nível, onde a tarefa é diferente. Então, se uma hierarquia tem várias tarefas em vários níveis, em cada nível de consciência, nós vamos identificá-la por um nome, nós vamos usar um nome para ela. Então nós não vamos chamar uma hierarquia de Saint-Germain em todas as circunstâncias. Como não vamos chamar uma hierarquia de Antuac em todas as circunstâncias. Há circunstâncias em que é Antuac, há circunstâncias em que é Saint-Germain, há circunstâncias em que é outro nome ou outros nomes. É um nome para cada plano, é um nome para cada circunstância. É isto que nos dá o direito de trocar o nome aqui, se nós também mudamos de plano. Então, se o nome não corresponde mais ao plano aonde a gente vai, e se ali vai ser necessário um nome que exprima aquele novo plano, este nome pode ser trocado, ou se ele não for trocado, nós ficamos com dois nomes. Ficamos com este nome que tínhamos, com este nome humano, que é o menos importante, e lá, naquele plano, temos outro nome. Então, nós teríamos que ter um pouco de cuidado quando começamos a pronunciar nomes de hierarquia aqui neste plano. Porque o nome de uma hierarquia num plano representa a tarefa naquele plano. Trazer aquele nome para cá e expor aquele nome à situação deste plano pode não ser uma coisa correta, pode não ser uma coisa perfeita e pode ser uma coisa até pouco oportuna. Porque uma manifestação de um ser é diferente em vários planos. Então pode não ser oportuno você em um certo plano usar o nome que é usado num outro plano. Isto pode não ser oportuno, porque não corresponde. Forma até uma dissonância em certos casos. Agora, se alguém tem um nome nos planos internos,
Aquele nome nos planos internos é dado em função de nós encontrarmos a coligação e de nós encontrarmos a relação com alguma hierarquia interna, com alguma hierarquia espiritual. O nome nos predispõe internamente para que a gente se coligue com uma determinada hierarquia. Ou para que a gente se coligue, através da vibração do nome, com algum grupo interno, com o qual nós vamos participar. No plano interno, um nome que ressoa como ritmo é a sua identificação com um grupo, ou é a sua identificação, o seu contato com uma hierarquia. Se nós nos dedicássemos, não, a observar o que o nosso nome está querendo nos dizer, que efeito o nosso nome produz, o que o nosso nome cria, o que o nosso nome evoca em outros, se nós formamos um estudo em torno destas coisas, o nosso nome passa a ser um instrumento de trabalho, um instrumento de criação, pode influir, mesmo que o depositário do nome esteja fazendo nada. O nome dele pronunciado lá adiante, pronunciado longe, em conversas onde ele não está, o nome pronunciado ali fica agindo, o nome fica trabalhando. Agora, para o seu nome trabalhar desta forma, precisa que você o respeite. Precisa que você o tenha como algo real, porque se te foi dado, se você o leva, é porque ele diz respeito a você. Então, se você o reconhece, você começa a colocar ali uma força, ou começa ali a invocar uma força, que este nome trabalha à distância. Você não precisa ir lá. O seu nome lá, quando é pronunciado, quando é lido, quando é lembrado, faz alguma coisa. Então este assunto é realmente muito amplo.